Glória a Deus. Eu saúdo a todos com a paz do Senhor. Amém. Glória a Deus. Quem está feliz com Jesus, diga um amém. Amém. Glória a Deus. Meus irmãos, abram vossas Bíblias no livro do profeta Jeremias, do capítulo de número 52. Livro do profeta Jeremias, capítulo de número 52. E nós vamos ler dos versículos de número 31 até o versículo de número 34. Livro do profeta Jeremias, do capítulo de número 52, e nós vamos ler do versículo de número 31 até o versículo de número 34. Livro do profeta Jeremias, no último capítulo do profeta Jeremias. Jeremias, capítulo de número 52, dos versículos de número 31 até o versículo de número 34. Glória a Deus. Os irmãos que encontraram, digam amém. Amém. E diz assim, meus irmãos, livro do profeta Jeremias, capítulo de número 52, versículos de número 31 até o versículo de número 34, que diz assim: E sucedeu, pois, que no ano 37º do cativeiro de Joaquim, rei de Judá, no mês do 10º, aos 25 do mês que Evil-Merodach, rei de Babilônia, no ano 1º do seu reinado, levantou a cabeça de Joaquim, rei de Judá, e o tirou da casa da prisão, e falou com ele benignamente, e pôs o seu trono acima dos tronos dos reis que estavam com ele em Babilônia. E lhe mudou os vestidos da sua prisão, e comeu pão sempre na sua presença todos os dias da sua vida. E quanto ao seu tratamento, foi-lhe sempre dado o tratamento ordinário do rei de Babilônia, a sua porção cotidiana até o dia da sua morte, todos os dias da sua vida. Amém, meus irmãos? Amém. Você pode levantar a mão e dar um glória a Deus por esta palavra? Aleluia. Meus irmãos, antes de nós chegarmos a este texto que nós lemos nesta noite, do profeta Jeremias, capítulo de número 52, dos versículos de número 31 até o versículo de número 34, é preciso que possamos, assim, fazer pelo menos uma retrospectiva sobre o que veio a acontecer para que isto certamente viesse a suceder neste episódio e neste cenário bíblico que nós lemos. A Bíblia Sagrada diz que quando Deus, ele acha por bem levantar um povo na face deste planeta Terra, cujo nome se chamava o povo de Israel, aconteceu que o próprio Deus chama o patriarca Abraão e diz para ele o seguinte: Abraão, saia da tua terra e da tua parentela, que eu vou fazer de você, vou fazer de ti uma grande nação, vou abençoar os que te abençoarem, e vou amaldiçoar os que te certamente amaldiçoarem, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. E a Bíblia diz que o próprio Deus fez questão de cumprir esta promessa na vida do patriarca Abraão. De Abraão veio Isaac, de Isaac veio Jacó, de Jacó veio as 12 tribos, com os quais todos nós conhecemos como os 12 patriarcas de Israel, e assim, todo aquele povo foi para a terra do Egito, começou a se multiplicar, começou a crescer, começou a prosperar muito na terra do Egito, mas houve um momento em que o próprio Deus achou por bem permitir algo na vida daquele povo, para que eles pudessem ali serem cativos naquela terra do Egito. Foram cativos durante pelo menos 430 anos na terra do Egito, ou seja, mais de 4 séculos ali padecendo na mão de todo o povo egípcio, sendo açoitado, sendo massacrado, sendo escravizado. Mas houve um momento em que Deus faz questão de libertar aquele povo, levando rumo à terra prometida, a qual era a terra de Canaã. Deus libertou aquele povo para uma terra que manava leite e mel, mas como todos nós conhecemos, entraram pelo menos 2 pessoas que tinham a sua fé viva do Senhor, o qual eram Josué e também Caleb, aonde o povo de Israel
pelo menos 10 homens, os principais, os responsáveis, trouxeram para Moisés um relatório dizendo: Moisés, você nos mandou espiar aquela terra de Canaã, aquela terra prometida que o próprio Deus havia dito que certamente era uma terra muito boa, era uma terra que manava leite e mel. Pois bem, Moisés, e isto não é mentira, é a plena verdade, porque a terra é muito boa. Porém, Moisés, a terra, ela tem gigante, a terra, ela tem pelo menos ali muralhas, a terra prometida, ela tem vários obstáculos que certamente nós somos pequenos, iguais a gafanhotos aos olhos daqueles gigantes, e assim todos eles desanimaram todo aquele povo de Israel. E a própria palavra do Senhor vai dizer que mesmo assim 2 homens, Josué e Caleb, se levantaram e disseram o seguinte: se o Senhor se agradar de nós, o Senhor vai nos dar esses gigantes na palma da nossa mão, e nós vamos entrar na terra prometida, aquilo que Deus ele garantiu para todos nós. E meus irmãos, isto nós colocamos como reflexo em pleno século 21 que hoje nós estamos vivendo. O que tem de pessoa neste mundo e neste planeta Terra, ou por que não dizer até mesmo dentro da igreja, que já perderam a sua fé, que já enterraram a sua fé, que já colocaram a sua fé como um defunto, estão na igreja e quando sai pior do que entraram, porque até fizeram questão de já sepultar, infelizmente falando. Porém, ainda tem uma minoria que quando entra dentro da igreja do Senhor, e eu tenho a plena certeza que todos estes estão aqui, a plena minoria que quando entra na casa do Senhor pode estar com um grande problema, grandes obstáculos, grandes gigantes de dificuldades, mas o que é que acontece? A pessoa entra aqui no domingo e quando menos espera, sai daqui pingando óleo, transbordando azeite, dando glória a Deus e dizendo: o Senhor já se agradou de mim, o Senhor já se agradou de nós, e a vitória é nossa pelo poder do sangue de Jesus. Você acredita nisso? Levante a mão e dê o seu melhor glória a Deus nesta noite, em nome de Jesus. Aleluia! Esta é a minoria deste povo que está aqui nesta noite, que depois deste culto tem a plena certeza que vai sair daqui com a chave e a posse da tua vitória, pelo poder do nome de Jesus de Nazaré. E meus irmãos, mesmo assim, a Bíblia diz que aquele povo entrou na terra de Canaã, pelo menos Josué e Caleb, começaram ali a crescer, começaram a se multiplicar. Mas aquele povo começou a desobedecer a Deus na terra de Canaã, começava a adorar outros ídolos daqui e acolá. O ciclo vicioso do povo de Israel era o seguinte: estavam bem, estavam prósperos, a terra frutificava, a terra dava alimentação, era chuva descendo do céu, e o povo do nada começava a se desviar diante do Senhor e começava a adorar ali pelo menos os Baals, os Baalins, os Astarotes, outros deuses que não eram o nosso Deus Todo-Poderoso. E ali, quando Deus percebia tudo isso, fazia questão de mandar uma tribulação para que aquele povo viesse se arrepender, e quando a tribulação chegava, na hora o povo se arrependia e Deus aplacava a sua ira e mandava a providência e a vitória e a bênção. E assim ficou esse ciclo vicioso. Era momento de bênção, o povo se desviava, era momento de prova, o povo voltava, e assim, meus irmãos, foram anos e anos, foram séculos e séculos. Chegaram o período dos líderes religiosos como Moisés e Josué, passaram-se o período desses líderes, agora temos os juízes, temos os sacerdotes, temos os reis e também temos os profetas. E nesta época, meus irmãos, levantou-se um profeta chamado profeta Jeremias, o qual nós vemos aqui que era aquele profeta que chegava, apontava o dedo no nariz de todo mundo, na cara de todo mundo, e dizia o seguinte: se vocês não se arrependerem, se vocês não se entregarem para o rei Nabucodonosor, vocês certamente irão cativos, vão ser escravizados na terra de Babilônia. E assim aconteceu, meus irmãos, por volta do ano de número 596 aproximadamente, de 605 a 596 aproximadamente, Nabucodonosor entrou na terra de Judá, ou seja, na terra prometida, e começou a fazer um saque, e começou a saquear aquela cidade, a pegar de tudo que era do bom e do melhor na cidade de Judá, lá em Jerusalém, e principalmente algumas pessoas, dentre todos eles, Daniel, o Ananias, Misael e Azarias,
Azarias, todos eles foram para a terra de Babilônia. Mas também, meus irmãos, houve um homem, o qual muito não é se falado dele, cujo nome se chamava o rei Joaquim. O rei Joaquim estava no trono de Judá pelo menos 3 vezes. E quando Nabucodonosor percebeu que ele estava tendo resistência ao reinado de Nabucodonosor, o que foi que ele fez? Pega Joaquim, traga ele cativo para a Babilônia e coloca ele na casa da prisão. Coloca ele no cárcere, que eu quero ver ele morrer. Dentro daquele cárcere ali, a vida inteira dele vai ser preso, vai ser escravizado, vai ser aprisionado naquele cárcere, por conta da resistência que ele teve ao meu reinado e à minha palavra de ordem. E assim aconteceu, meus irmãos. Por incrível que pareça, o tempo de Nabucodonosor passou, morreu, passou para a eternidade. E agora, o filho dele, cujo nome se chamava Evil-Merodach, entrou no lugar do rei Nabucodonosor. E quando Evil-Merodach ficou sabendo de tudo aquilo, certamente que foi que ele fez? Opa, meu pai morreu, agora o reinado é outro, leis vão ser outras. Chama diretamente Joaquim, porque ele certamente passou por uma pequena injustiça, entre aspas. Manda chamar ele aqui, porque ele vai ser liberto. E a Bíblia diz exatamente neste texto, meus irmãos, que foi exatamente na época do rei babilônio, chamado Evil-Merodach, que era o filho de Nabucodonosor, que ele deu liberdade ao rei Joaquim, aonde o próprio profeta Jeremias faz questão de dizer que ele mandou chamar Joaquim, libertou ele, colocou outras vestes, colocou ele acima dos outros reis de todos os reinos que havia na época, e ainda por cima deu para ele como se fosse uma espécie de uma aposentadoria vitalícia, aonde todos os dias ele comia na mesa do rei. Quem sabe nesta noite você esteja perguntando: mas pastor Erasmo, não estou entendendo absolutamente nada acerca desta introdução e nada acerca deste arrudeio. Você vai entender agora. Nesta passagem bíblica que nós lemos, meus irmãos, Igreja Santa do Senhor Jesus, o rei Nabucodonosor, ele simboliza, sabe quem? O nosso inimigo, o nosso arqui-inimigo chamado Satanás. Ou seja, Evil-Merodach aqui, ele simboliza, sabe quem? Nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E o rei Joaquim simboliza, sabe quem? Eu e você. Traduzindo tudo isso e todo este quebra-cabeça, enquanto nós estávamos no mundo, estávamos debaixo da escravidão, debaixo do jugo, debaixo do aprisionamento de Nabucodonosor, debaixo das mãos de Satanás, debaixo das mãos do diabo. Quando outro alguém tomou conta de outro reinado da nossa vida, que tomou conta certamente, que tomou a direção do reinado da nossa vida e dos nossos corações, como Evil-Merodach, simbolizando o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o que foi que aconteceu? Ele nos libertou e nos colocou certamente acima de todas as pessoas, onde nós somos privilegiados por termos a liberdade garantida por nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E ou seja, meus irmãos, nós abandonamos o império das trevas e nós aderimos ao reino do Todo-Poderoso. E hoje você faz parte desse reino glorioso, do reino de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Você estava no mundo, enquanto você estava no mundo, você estava no mundo das drogas, no mundo da desonestidade, no mundo da prostituição, no mundo da mentira, no mundo dos vícios, da bebida, tomava da número 1 a 51, ou seja, você estava debaixo de um jugo, debaixo de um aprisionamento, debaixo de uma escravidão que aos olhos humanos era impossível de você se libertar. Mas um dia você adentrou pelas portas deste templo, e você ainda achando que era impossível, quando você começou a ouvir os louvores, começou a ouvir a palavra, você logo entendeu através do Espírito Santo que você podia se libertar das garras de Nabucodonosor e passar diretamente para o reino de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E o que foi que aconteceu? Hoje você está aqui, meu irmão, hoje você está aqui, minha irmã, privilegiado e com a bandeira ensanguentada do sangue de Jesus sobre você, e dizendo que Jesus é bom e que o diabo não presta de jeito nenhum.
Levante a mão e vem comigo na glória. Vem comigo na aleluia. Vem comigo na adoração se você é livre. Aleluia, aleluia. É por isso que nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, ele chegou ao ponto de dizer da seguinte forma: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. É por isso, meus irmãos, que Paulo fala na epístola aos Colossenses, capítulo de número 1, dos versículos de número 12, dos versículos de número 13, da seguinte forma: dando graças ao Pai, que nos fez idôneos para participar da herança dos santos da luz, o qual nos tirou do reino das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. É por isso que Paulo fala em Romanos capítulo 14, versículo de número 18, dizendo o seguinte: porque o reino de Deus não é comida e nem bebida, mas sim justiça, paz e alegria no Espírito Santo do Deus Todo-Poderoso. Ou seja, pessoa que está debaixo do reino das trevas, a coisa é diferente. Vai inúmeras vezes no fim de semana para o bar, vai para a casa noturna, vai para a casa de prostituição, gasta tudo até aquilo que não tem e fica totalmente esgotado financeiramente, moralmente e até mesmo espiritualmente. Quando chega na segunda-feira, está ali, meus irmãos, só aquele bagaço de cana, na ressaca, ali de cabeça baixa, e às vezes não vai nem trabalhar, com tanta preguiça que tem devido ao fim de semana que passou. O que é isso? É pessoa que está escravizada debaixo do reino das trevas. Mas a pessoa que está debaixo do reino da luz é totalmente diferente. Sabe por quê? Porque chegou o fim de semana, chegou o sábado, está na escola dominical, chegou o domingo, está na igreja santa do Senhor Jesus, em um culto pentecostal e avivado e cheio da presença do querido e glorioso Espírito Santo. E o que é que acontece? Sai transbordando da presença do Senhor, sai inúmeras vezes cheio de brasa pentecostal, pingando óleo, arrotando azeite e cuspindo brasa. E quando menos espera, quando chega na segunda-feira, está lá entrando no trabalho, cantando e louvando o nome do Senhor, dizendo que o Senhor é bom, que o Senhor é maravilhoso e que o Senhor é digno de toda a honra e digno de toda a glória. E o mundo olha e pensa: não é possível que esta pessoa é desse jeito. Eu quero isso que a pessoa ela tem, eu quero aquilo para mim. Quando menos espera, você está fazendo convite e você está trazendo aquela pessoa para o reino do reino das trevas para o reino da luz. E o que foi que aconteceu? O diabo perdeu mais um lá no reino das trevas e você ganhou mais um no reino da glória do Senhor Jesus. E nessa noite eu pergunto, meu irmão, eu pergunto a você, meu irmão, eu pergunto a você, meu irmão, quantos têm a plena certeza que já foram libertos pelo poder do sangue de Jesus e que saíram do reino das trevas e que estão no reino da luz? Joga a mão para cima e dê o melhor glória a Deus que você puder. Aleluia, aleluia, aleluia. E meus irmãos, quando nós falamos acerca deste assunto, nós conseguimos entender algo que isso foi natural na vida de Jesus quando ele passou aqui na face deste planeta Terra há pelo menos 2000 anos atrás. Sabe por quê? Porque a Bíblia diz o quê? Que Jesus um dia, que era um dia de sábado, que era um fim de semana, ele estava em uma sinagoga ensinando, falando do amor de Deus, ensinando a lei mosaica, questionando, perguntando e ensinando. Aí naquela sinagoga havia uma mulher, aonde a Bíblia diz que ela era encurvada, ela andava encurvada, e ela já estava andando encurvada há pelo menos 18 anos. E ali quando Jesus viu aquilo e discerniu que aquilo não era normal, que aquilo por trás daquele corpo encurvado tinha um espírito de enfermidade que fazia aquilo, era como se fosse nos dias atuais de hoje, pessoas que
tem bico de papagaio, hérnia de disco, inúmeras vezes escoliose, problemas de coluna. Isso daí é a coisa mais comum que pode ter até os dias de hoje, devido ao peso, devido à falta de cuidado que a pessoa pode até ter. Mas, naquela época, quando Jesus viu aquilo, certamente, aquilo estava ao mesmo tempo se traduzindo como um espírito de enfermidade que estava na vida daquela mulher que estava encurvada. E quando Jesus viu aquilo e discerniu, chamou aquela mulher para o meio, repreendeu o espírito maligno que estava na vida daquela mulher, e a mulher que estava encurvada, ela passou agora a ter o seu corpo totalmente sadio. E quando aconteceu aquilo, os religiosos, os chefes de sinagoga, quando viram aquilo, pensou o seguinte: opa, esse homem aí não é normal. Porque esse homem aí está fazendo tudo isso no dia de sábado, e isso daí não é para ele fazer de jeito nenhum. E quando Jesus ele viu e ouviu aquilo, ele chamou a atenção de todos eles e disse o seguinte: vem cá, prestem atenção aqui para mim, por gentileza. Pois não, Senhor, pois não, Rabi, pois não, Raboni da Galileia. Pois bem, vocês estão aí me criticando, me indagando o porquê que eu curei essa mulher em um dia de sábado. O que acontece no dia de sábado? Vocês estão aí, guardando o sábado, mas se um jumento, se uma vaca, se um boi de vocês precisarem tirar no dia de sábado, para dar de comer, para dar de beber, ou se vocês perderem, vocês não vão procurar, vocês não vão libertar ao mesmo tempo esse animal, um animal que seja, que dirá eu, que vi essa mulher que estava debaixo de um aprisionamento, debaixo de um jugo, o qual ela certamente estava aprisionada há pelo menos 18 anos. E todos eles ali ficaram envergonhados, meus irmãos. Sabe por que o que eu estou querendo dizer com tudo isto? Tudo isto, meus irmãos, acontece que quando a pessoa está debaixo do jugo do diabo, que está debaixo do reino das trevas, a pessoa só anda encurvada. Ou seja, o que quer dizer isso, pastor Erasmo, de uma pessoa que só sabe andar encurvada? Ou seja, meus irmãos, quando você se encurva, significa que a sua cabeça é difícil você estar encurvado e olhar para cima. Quando você se curva, isso significa, por inferência, dizer para mim, para você, que você só sabe olhar para baixo. Ou seja, pessoas que estão debaixo da escravidão do diabo, da escravidão do mundo, da escravidão de Satanás, não tem condição de ficar olhando para cima, só sabem olhar para baixo. Eu costumo dizer que uma pessoa que certamente que tem uma visão distorcida do que é o reino de Deus, uma pessoa que tem a visão distorcida do cristianismo, uma pessoa que tem a visão distorcida da palavra de Deus, é semelhante a um porco. Por que porco, pastor Erasmo? Porque o porco é o único animal suíno que não tem articulação, veia no pescoço para olhar para cima. A vida do porco é sempre querer ficar olhando para baixo. Você pode pegar um porquinho, nem que seja de estimação, pegar ele, dar um banho que for, colocar ali um perfuminho, colocar um talquinho, fazer dele um bichinho de estimação, que quando ele começar a ver a lama e a sujeirinha, a natureza dele vai pedir o quê? Eu quero ir para a lama, eu quero me sujar, porque ele só sabe olhar para baixo. Mas a vida, e inúmeras vezes a vida do mundo é essa, meus irmãos, não consegue se alimentar de coisa santa, porque o diabo que está aprisionando a vida destas pessoas está fazendo o quê? Está dizendo para eles o seguinte: coma de tudo que não presta, coma de prostituição, coma de bebida, coma inúmeras vezes de tanta coisa que vai arruinar a sua alma e vai levar diretamente para o inferno. Entre nos vícios, entre no jogo, entre nisso, entre naquilo, que a sua vida só vai ser dali a pior. Ou seja, a pessoa está igual um porco olhando para baixo. Mas a vida de uma pessoa que é curada por Jesus e que sai do reino das trevas e vai para o reino de Deus, não é semelhante a um porco, é semelhante a, sabe o que? É semelhante a uma águia, meus irmãos, é semelhante a uma águia, porque a águia, por mais que a tempestade esteja forte, é vento de um lado, vento do outro, chuva encontraram a ela, o que é que ela faz? Ela pensa o seguinte: a visão dela é tridimensional, olha para baixo, olha para o meio e principalmente olha para cima. A adversidade está vindo contra ela, ela abre as asas e ela vai voando acima das nuvens, aonde o sol está
brilhando do mesmo jeito, meu irmão, do mesmo jeito, meu irmão, do mesmo jeito, Igreja Santa do Senhor Jesus. Assim aconteceu comigo, assim aconteceu com você quando Jesus nos curou. No mundo espiritual, igualmente curou essa mulher que andava encurvada. Você só olhava para baixo, você só pensava, não vale a pena ser crente, não vale a pena estar na igreja no domingo, não vale a pena eu estar debaixo do reino dos céus, porque para mim é um povo maluco, é um povo doido. Até que um dia você experimentou desse reino glorioso, que não é comida e nem bebida, mas sim justiça, paz e alegria do reino do Senhor. E o que foi que aconteceu? Você entrou, agora não tem mais como sair, porque o negócio é tão bom que não dá para sair de jeito nenhum. Levante a mão e vem comigo na glória, vem comigo na adoração nessa noite, experimente no reino de Deus. Aleluia, aleluia, aleluia. E meus irmãos, foi isso que aconteceu com todos nós um dia. Agora, sabe o que mais me chama a atenção, meus irmãos, em todo este texto? Foi que Evil-Merodach chamou Joaquim. Vem cá, Joaquim, vamos ter pelo menos aqui 2 dedos de prosa aqui e vamos conversar. Pois não, meu senhor, pois não, rei. A partir de hoje, você vai sair daquela casa, daquela prisão. Mas, rei, Evil-Merodach, meu soberano, o teu pai, ele me colocou lá. E ali já fazem exatamente 37 anos que eu estou nessa prisão. E o senhor agora quer me tirar, não tem problema. O meu pai morreu, agora quem está no comando sou eu. Você vai sair daquela prisão e você vai vir agora em liberdade. Porque agora quem domina sou eu. Pois bem, e o que o senhor diz para mim para que eu deva fazer? Você vai vestir roupas novas, você vai se alimentar todos os dias na minha mesa, na mesa real, com roupas reais ao mesmo tempo, com todos os privilégios acima de todos os outros reis que também comem na minha mesa. E tenho porém, e qual é, rei? Ainda tem mais? Tem. Você vai receber uma aposentadoria vitalícia até o fim da sua vida, e essa aposentadoria, ela não vai ser cortada de jeito nenhum enquanto eu estiver no governo. E sabe o que eu quero dizer para você, para mim e para você nessa noite, meus irmãos, e já encerrando aqui a minha participação, é que quando Jesus nos tirou do reino das trevas, nos colocou no reino dele como súditos, como pessoas libertas pelo poder do sangue de Jesus. Sabe o que foi que aconteceu? Ele chamou a mim, chamou você, chamou a todos nós e disse o seguinte a todos nós: se você permanecer no meu reino, tem uma aposentadoria vitalícia. E qual é, Senhor? É só você olhar para cima, só você olhar para o céu, que é a eternidade que está te esperando. A riqueza da eternidade é que está te aguardando. Essa é a gloriosa aposentadoria que está te aguardando. Ou seja, meu servo ou minha serva, meus irmãos, olha aqui para mim, por gentileza. Eu me lembro, contando aqui um rápido testemunho, eu me lembro que aproximadamente 3 anos atrás, eu precisei viajar lá para a minha cidade, lá no interior de São Paulo, da cidade de São José dos Campos. Fui de ônibus, e no momento em que eu entrei no ônibus, foi praticamente quase 3 dias dentro do ônibus, e imagine o bagaço que a pessoa fica, o cansaço que a pessoa fica, meus irmãos. Mas quando chegou aproximadamente de 6 a 7 horas da manhã, que eu cheguei ali na minha cidade, que eu fui chegando próximo da minha cidade, eu não consegui mais dormir, de tanta ansiedade que eu fiquei de rever a minha cidade. Quando deu aproximadamente 6 a 7 horas da manhã, que eu cheguei na minha cidade, que o ônibus parou diretamente na rodoviária, do centro de São José dos Campos, eu fui descendo numa alegria tão grande, num regozijo tão grande, numa felicidade tão grande, que eu fui descendo as escadas do ônibus, e no momento que eu pisei o solo de São José dos Campos da minha cidade, logo eu pensei o seguinte: meu Deus, valeu a pena eu passar durante pelo menos 3 dias dentro do ônibus para chegar aqui. Sabe o que eu quero dizer para você? Do mesmo jeito vai acontecer com todos nós, ou por que não dizer, já está acontecendo. Você está passando um momento difícil tão grande na Terra, um momento tão complicado na face deste planeta Terra. É luta de um lado, luta do outro, luta familiar daqui, luta psicológica colar, luta financeira lá em cima, lá embaixo. E o que acontece, meus irmãos? Do nada, a aposentadoria celestial, do nada, ela pode vir para todos nós através do arrebatamento. E o que é que vai acontecer quando a gente chegar lá na glória celestial? Meus irmãos, eu mesmo vou fazer questão de pegar na mão de todos os irmãos e dizer o seguinte: meus irmãos, do povoado tá bom,
seja a Assembleia de Deus Milagres do Senhor, valeu a pena padecermos tudo aquilo para estarmos hoje aqui, usufruindo da aposentadoria vitalícia, daqui da glória celestial. Quantos têm essa certeza? Levante a mão e glorifique o nome do Senhor. Ou seja, meus irmãos, vou repetir aqui o que eu já tenho dito pelo menos algumas vezes nesta noite. Você era certamente do mundo das trevas, hoje você é chamado para o reino da luz e pode ter a plena certeza, meu irmão e minha irmã, igreja militante do Senhor, que nós vamos usufruir desta bela aposentadoria lá na glória celestial. O diabo não vai nos impedir, o reino das trevas não vai nos impedir, a lei da gravidade não vai nos impedir de nós um dia chegarmos para usufruirmos desta riqueza gloriosa. Sabe por quê? Porque você pode até não ter nada, você pode não ter recurso para nada. Sabe por quê? Porque o dinheiro certamente ele pode comprar inúmeras vezes o carro dos sonhos, mas ele não compra a segurança, porque a fé ao mesmo tempo ela compra o seu carro dos sonhos e ao mesmo tempo compra a segurança. O dinheiro inúmeras vezes pode comprar a tua empresa desejada que você deseja, mas não compra a prosperidade. A fé, além de comprar a empresa e o negócio, compra a prosperidade do nome de Jesus. O dinheiro inúmeras vezes ele pode comprar o convênio médico, mas ele não compra a saúde de jeito nenhum. A fé, além de comprar o convênio médico, compra também a saúde e a cura baseada no nome de Jesus. O dinheiro, ele pode comprar passagem para qualquer lugar do mundo, mas ele não compra passagem para ir diretamente para o céu. A fé, baseada no nome de Jesus e no reino dos céus, ela compra não somente a passagem para qualquer lugar do mundo, mas compra a passagem para ir diretamente para a glória, compra a passagem para ir para o céu. E nessa noite eu digo para você, a minha já está comprada há 23 anos atrás, quando eu larguei o mundo das trevas, o reino das trevas, e passei para o reino da gloriosa luz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Já está carimbado o passaporte da eternidade com o sangue de Jesus. Eu só estou aguardando a nave do arrebatamento chegar para me buscar. E quem é que vai usufruir dessa aposentadoria? Levante a mão e glorifique. Exalte, exalte, exalte! Oh, glória! Louvado seja o Senhor. Oh, glória! E já está garantido esse passaporte para a glória, através de sacrifício, através de Jesus.